problema é o seguinte, se você tem um presidente da República que constantemente repete, antecipando sua tática eleitoral, a Adriles falou nos ministros que antecipam o julgamento, mas o presidente antecipa sua tática eleitoral, que é exatamente, não é nada de novo, original nem criativo, é exatamente mimetizando, reproduzindo o que Donald Trump fez lá nos Estados Unidos. O que o Trump falava? Vai ter fraude no voto por correio, vai ter fraude no voto por correio. Ele falava isso em meio a uma pandemia em que grande parte das pessoas naturalmente votaria pelo correio, já que essa forma de votação é permitida nos Estados Unidos, e ele já sabia que o voto pelo correio nos democratas seria maior do que nos republicanos. Então, ele repetia essa falácia, que o presidente faz a mesma coisa. É como se ele antecipasse uma vacina, um antídoto, caso não seja ele o vitorioso em 2022. Tem fraude nas urnas, tem fraude nas urnas, sem, no entanto, jamais apresentar provas. Ele falou em 2020 que ele tinha provas numa viagem a Miami. Nunca apresentou essas provas de fraude em 2018. Não tem fragilidade nenhuma. No sistema eleitoral. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Isso que vocês falam do Fachin de uma suposta contradição no discurso dele, não tem contradição nenhuma. O que ele está dizendo entre o discurso dele e do Barroso. Não, o que ele está dizendo é que o sistema do TSE, o site do TSE, está sujeito a um ataque hacker, como aconteceu. Não. Tem uma diferença entre o sistema e as urnas eletrônicas. Essas são invioláveis porque essas não estão conectadas em rede. Elas operam offline. Que agora é feita toda em Brasília. O que pode acontecer? O que pode acontecer? Um hack não é a portas fechadas, gente. Tem milhões de etapas de auditoria. Você tem teste público de segurança, você tem uma comissão de transparência, você tem os logs fornecidos a uma série de atores da sociedade civil. Pelo próprio TSE, que encobriu todas as provas da encaminhamento. Não tem nenhum. O próprio inquérito aponta nessa solução. O próprio inquérito aponta nessa direção. O delegado em depoimento, a outra delegada. O fato é que Bolsonaro expôs uma fragilidade do sistema eleitoral. Isso é fato. E o fato você diz que ele não provou nada, ele provou. Não, ele não provou indicar nada. a possibilidade de fraude, indicar a possibilidade de não lisura nas eleições, não é alimentar a desconfiança. Adriles, não é o Bolsonaro que tem que apontar. Quem tem que apontar é a investigação, o inquérito da Polícia Federal que não fez isso. O problema é o TSE que Posso falar só um negócio rapidinho? O presidente Bolsonaro é que faz isso deliberadamente como método político para desacreditar as eleições, desacreditar o resultado das eleições. Que o elegeu durante 26 anos. Que o elegeu durante 26 anos. Ele está desconfiado das eleições dele? Ele está desconfiado da vitória dele? Nas últimas 26 anos? Se ele foi eleito nessas eleições e ele coloca a possibilidade de haver uma possibilidade de fragilidade no sistema eleitoral... Pela ordem, senhor presidente. Ele só coloca esse argumento porque ele está com medo de não ser eleito. Deixa eu te só falar o seguinte. Se os ministros, alguns ministros do STF, não tivessem interferido no processo legislativo de avaliação de medidas que dariam mais segurança à nossa urna eletrônica, ao nosso sistema, se não houvesse essa interferência, tudo indicava que essas medidas seriam aprovadas. Então, vai ficar aqui a Amanda dizendo que é inviolável, que não pode, que não tem fraude, não tem prova, e nós vamos dizer, olha, talvez tenha fraude, porque nós não podemos provar que houve fraude, você não pode provar que não houve. Gente, tudo bem, talvez exista extraterrestre também, mas assim, eu não posso... A desconfiança e o questionamento. O presidente desconfiou, o presidente questionou e, eventualmente, está sendo processado por ter questionado uma coisa que ele provou ser frágil, nunca foi apontada... Não, senhor, nunca foi apontada nenhuma fragilidade, nem nenhum... Não, o hacker invadiu a urna. Não invadiu a urna, não mudou o log. Ele tem o direito isso não teve nenhuma interferência no resultado. Mas também não há resistência. E só para dizer que a sindicância está sendo processado por ter feito o papel que vocês da imprensa, eu da imprensa, deveriam ter feito, que é exatamente a investigação da possibilidade dessa fragilidade. Sindicância da Polícia Federal. A APF que fez essa investigação não chegou a essa conclusão. Sindicância da Polícia Federal que não houve quebra de sigilo. A APF não chegou a essa conclusão. A Procuradoria da Câmara disse que o deputado Felipe Barros não cometeu crime, só para ficar claro. Para resumir em duas frases. Primeiro é que essa discussão não tem fim. Não tem fim, ela está sendo travada. Mas o TSE quer findar essa discussão. Não, é porque ela é baseada em premissas falsas. Ele quer bloquear essa discussão. Não é que essa discussão já acontece há anos. O Supremo Tribunal Federal, o TSE, quer criminalizar a discussão, o questionamento e faz críticas acerbas ao homem que mostrou a fragilidade do sistema eleitoral, a gente tem que desconfiar do TSE. Ou eu não posso desconfiar do TSE e você processado também. Nós não podemos querer mais segurança. O Congresso derrubou a PEC do voto impresso por enquanto, assunto encerrado. Por interferência do STF. Respeite o
resultado do jogo Você acha normal o TSE? Nós temos que respeitar, um poder tem que respeitar o outro. O STF não poderia ter ido interferir. Em defesa da lisura das eleições. Os ministros foram pessoalmente ao Congresso. Da operacionalidade temos do um minuto. sistema. Uma frase. Olha, não, vai no relógio, relógio, um minuto. Já não vai dar tempo, mas uma frase. Olha, tudo isso poderia ser evitado porque magistratura não é lugar para fazer política. Isso aí. E só no Brasil se faz política com a toga, se faz política nos tribunais, isso não poderia acontecer. Isso já seria um grande passo para sequer toda essa discussão está acontecendo. O TSE, que é uma espécie de puxadinho do Supremo Tribunal Federal, que soltou um candidato condenado em 3 instâncias por 10 juízes, se transformou hoje, infelizmente, num órgão de oposição ao governo Bolsonaro. Isso tudo coloca mais fragilidade aí no sistema eleitoral que a gente vai ter eleição esse ano. E ninguém pode falar alguém do STF em populismo autoritário a partir do momento que o STF abriu inquéritos abusivos, prendeu gente, censurou veículos de comunicação. Então fica complicado você apontar autoritarismo de um lado sem olhar no próprio espelho.